convidar a igreja do Senhor para o texto que nós fizemos menção na leitura devocional, no livro de Atos dos Apóstolos. Fizemos menção do capítulo de número 8, os versículos 4, 5 e 8. Meus irmãos, neste texto que nós mencionamos, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz um registro histórico do que estava acontecendo na igreja do Senhor, a igreja primitiva. Logo nas suas primeiras experiências, depois da ascensão de Jesus aos céus, quando ele concluiu aquele período que ele ainda ficou, depois de ressuscitado, 40 dias, em diversas vezes aparecendo para os discípulos em ocasiões diferentes. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo faz o registro dessas aparições de Jesus depois da ressurreição, Paulo menciona que em uma dessas ocasiões Jesus chegou a aparecer para 500 crentes de uma única vez. E nós vemos Lucas descrevendo o desenvolvimento da igreja do Senhor. E aqui ele retrata, iniciando lá pela ascensão de Jesus, a promessa. Capítulo 2, o cumprimento da promessa. Capítulo 3 em diante, os apóstolos já debaixo da tutela do Espírito Santo, agora não mais aqueles homens tímidos, como Pedro, por exemplo, que temendo por sua vida negou o mestre 3 vezes. Mas vemos agora um homem cheio de ousadia, cheio de graça e da unção do Espírito Santo, cheio de coragem, disposto não mais a fugir por sua própria vida, mas a testemunhar do mestre, custe o que custasse. E nós vemos no desenrolar dos acontecimentos em Atos, daqueles discípulos debaixo de uma poderosa inspiração do Espírito Santo. Se eu pudesse definir o que nós vemos no Novo Testamento, é de fato, meus irmãos, o que estava no coração deles era um verdadeiro sentimento de urgência. Havia ali uma compreensão neles de que eles tinham uma missão urgente, que era não apenas viver a palavra, mas ser instrumento de Deus para alcançar a outros também. E nós vemos que juntamente com a confirmação divina para o trabalho que eles estavam realizando, nós encontramos pelo menos 4 maneiras de Jesus operar na Bíblia. A primeira delas é por sua soberana vontade. A segunda, pela intercessão de alguém. Vemos ainda a terceira forma de Jesus operar, que é através da fé de alguém que suplica, que clama, que busca a Ele, que pede diretamente a Ele. E ainda vemos a quarta forma de Jesus operar no Novo Testamento, que é como confirmação da pregação da sua palavra. E isso nós vemos por excelência em Atos dos Apóstolos, já no capítulo 3,
quando Deus manifesta a sua glória ali em Pedro e nos demais, já curando enfermos, causando assombro em Israel, surge uma perseguição, o que de fato eu já quero deixar claro para a igreja. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, o capítulo 3, versículo 12, se não me foge a memória, Paulo diz assim, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, deixando claro, meus irmãos, o ambiente hostil que a igreja do Senhor viveria no mundo, deixando claro que ser crente não é, nunca foi e jamais será um mar de rosas. Aquela utopia criada pela teologia da prosperidade, que a gente vê o camarada dizendo que estava debaixo da ponte, aí foi para a igreja A e depois de 60 dias pagou 200 mil de dívida, hoje tem vários funcionários, carro importado, mora numa mansão de luxo. Esse tipo de evangelho, apesar de crermos que Deus abre portas e abençoa o seu povo, mas sabemos que não é essa a essência do evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho envolve também carregar a cruz, envolve o enfrentamento de situações difíceis, envolve um posicionamento de alguém que agora ocupa um lugar nas regiões celestes em Cristo e como tal tornou-se alvo prioritário do mundo, alvo direto de Satanás, uma vez, meus irmãos, que para além das questões materiais da nossa vida, existe um céu de glória e um inferno de tormento também. Existe um reino de Deus em operação na terra através da sua igreja, e também existe um reino das trevas, potestades malignas, poderosas, que atuam no mundo de diversas maneiras, promovendo, meus irmãos, quer seja pela cultura, quer seja pela ganância, quer seja pela violência, ou mesmo ultimamente, nas últimas décadas, isso tem se intensificado até mesmo pelas autoridades constituídas. O diabo tem se instrumentalizado para perseguir, para se opor, para criar um ambiente cada vez mais difícil para que os verdadeiros salvos em Cristo vivam segundo os padrões revelados no Novo Testamento. E nós vemos aqui, a igreja primitiva estava debaixo desta dimensão espiritual, havia esse sentimento de urgência, essa compreensão daqueles crentes, eles entendiam bem isso, que não havia meio termo, não havia como você estar com o coração dividido, servindo a dois senhores, servindo a Deus e ao mundo. Não havia como a pessoa comprometer-se com Cristo e ao mesmo tempo agradar o mundo e não entrar em conflito com o mundo. E esse pensamento, esse entendimento que estava no coração dos discípulos está, meus irmãos, revelado por todo o Novo Testamento. Nós vemos João, quando escreve na sua Epístola Universal, já dizendo lá no capítulo 5, quando ele fala, meus irmãos, ele diz categoricamente, e eu acho muito lindo esse texto, inclusive me veio a lembrança agora ele, se a igreja quiser abrir, eu até recomendo aos irmãos que abram, por gentileza, em 1 João, no capítulo de número 5, ele diz assim, veja que coisa linda, logo no versículo 2, nisto conhecemos e amamos, que amamos os filhos, nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. No versículo 4 ele diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E na continuação do texto, e eu acho muito bonito que ele diz no versículo 19, ele diz assim, veja bem,
sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Tempo presente, isso ele já se referiu aos seus dias. E no versículo 20, ele traz uma profunda revelação ali do transbordar da graça sobre ele, sobre João, quando ele diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ele já veio, e nos deu compreensão para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós vemos aqui João fazendo algumas afirmações que são extremamente poderosas no mundo espiritual. Ele declara, meus irmãos, em primeiro lugar, que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Em segundo lugar, versículo 4, que todo aquele que já nasceu de novo, todo aquele que já foi alcançado pela graça, que está em nova vida com Cristo, vence o mundo. E Deus nos deu uma poderosa ferramenta para que nós possamos vencer o mundo. E o versículo 4 diz que é a nossa fé. Depois ele traz ainda outra verdade profunda, dizendo que este mundo jaz, este mundo está entregue, este mundo está sob o governo, literalmente, do maligno. E claro, quando ele está falando do mundo aqui, ele não está se referindo ao mundo cosmos, a criação de Deus, porque Satanás pouco se preocupa, não há nem razão disso, dele se preocupar com um planeta inabitado no extremo do universo, não. E nem tampouco, meus irmãos, com o planeta Terra, com, por exemplo, os seres inanimados que existem no nosso planeta, ou os seres vivos, para além da espécie humana de nós, seres humanos também não. Nós sabemos que este mundo que está aqui no texto, está falando de um sistema que está operando na sociedade sem Deus. É um modo de pensar, um modo de agir, de comportar-se. É uma visão de mundo que está estabelecida na sociedade sem Deus, que se opõe diretamente a Cristo, que de fato, meus irmãos, faz com que o homem sem Deus esteja com os olhos espirituais cegos, vendados para a luz do Evangelho, e faz com que a bênção do Evangelho, que deveria ser algo maravilhoso. Ora, no mundo com tamanha violência como o que nós encontramos nos dias atuais, a sociedade deveria olhar para nós, para os verdadeiros cristãos, e ter sede do estilo de vida, da fé que nós professamos. É só olhar, meus irmãos, como está a bagaceira aí na sociedade sem Deus, o caos social. E a gente vê o contraponto disso, é a vida dos verdadeiros crentes que foram salvos por Cristo. Observe a vida familiar dele, a estrutura que ele tem, a sua base está em Deus. Existe respeito, existe amor entre os membros da família. Desejo sincero de um ver o outro crescendo e prosperando e socorrendo na hora da necessidade. E entre nós, enquanto irmãos em Cristo, mesmo não tendo o laço de sangue, mas existe um nível de respeito, de carinho mútuo, de inclusive de socorro na hora da necessidade, que não se vê em nenhum outro segmento da sociedade. Era para o mundo olhar para nós e desejar ser como nós, que temos o privilégio de termos sido alcançados pela graça, e não é isso que acontece. Nós vemos, meus irmãos, que no oposto disso, o mundo nos odeia, o mundo nos persegue, de maneira que se você defende valores que são básicos da nossa fé cristã, e que durante séculos tem norteado o mundo, você hoje é taxado de alguém que é preconceituoso, intransigente, que é racista, fascista, homofóbico, misógino, e por aí vai. E nós vemos que a igreja do Senhor, a igreja primitiva,
eles estavam vivendo por todos estes desafios. Não era fácil ser crente naqueles dias. E um fato bíblico que chama a atenção é que em Atos capítulo 2, eles têm aquela experiência extraordinária do derramamento do Espírito Santo sobre eles. E quando chega, meus irmãos, poucos dias depois dessa experiência, logo no capítulo 4, nós vemos ali nos versículos 29 ao 31, que houve por parte da igreja do Senhor a necessidade de um novo derramar do Espírito Santo, de um novo enchimento. Claro que não como o batismo, a experiência inicial do batismo no Espírito Santo, mas versículo 31 do capítulo 4 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Por que será que num pequeno ou num espaço de tempo tão curto houve a necessidade de um novo derramar do Espírito sobre aqueles crentes que haviam sido cheios, recebido a plenitude pouco tempo antes? O próprio versículo 29 do capítulo 4 já dá o contexto, dizendo que na oração deles eles disseram: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E quando a gente vê, meus irmãos, isso aqui acontecendo na igreja primitiva, esse tipo de perseguição, de ameaças, do ódio do mundo, a resistência contra Deus, algo que deveria ser tão maravilhoso. E eu quero aqui trazer uma reflexão importante nesta noite. Que mensagem de esperança existe neste mundo maior do que esta? Que Deus amou o mundo, amou os seres humanos, os perdidos, os não salvos, de tal maneira que presenteou a todos estes com seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas receba a vida eterna. Que mensagem de esperança pode haver maior que esta? E se esta mensagem é tão extraordinária, tão poderosa, é tão capaz de impactar e de transformar milhões e bilhões de vidas ao longo dos séculos, por que será que essa mensagem é tão odiada, é tão rejeitada e desprezada por muitos? E quando nós voltamos um pouco na narrativa bíblica, ainda no ministério de Jesus, no capítulo 10 de Mateus, nós encontramos Jesus antes mesmo de a igreja já não tê-lo mais fisicamente, ele já ter subido para o Pai. Claro, ele ainda estava aqui em pleno exercício do seu ministério. E Jesus, já no capítulo 10 de Mateus, quando ele comissiona, ele envia os discípulos para pregarem o evangelho do reino, e naquele momento ele já instrui, ele já dá algumas orientações sobre o que eles haveriam de enfrentar quando estivessem fazendo esse trabalho. E ele já estabelece, em primeiro lugar, a mensagem, o conteúdo da mensagem que eles deveriam pregar. No capítulo 10, versículo 7, Jesus diz: vão e pregue dizendo, o reino de Deus chegou. No versículo 8 ele diz de que maneira essa mensagem deveria ser pregada. E aqui entra a quarta maneira de Jesus operar, que é através da confirmação da pregação do evangelho, pelos sinais, cura divina, libertação de vidas, manifestação dos dons espirituais, pela instrumentalidade de cada crente salvo que se dispõe a fazer este trabalho de anunciar o evangelho. E depois Jesus continua discorrendo acerca disso, e ele diz que não deveria haver o cuidado com as necessidades materiais, e ele responsabiliza outros que têm a mesma visão de fazer isso, de cuidados que são enviados pela igreja, da igreja prover a necessidade desses. E aí entra o nosso apoio
para o trabalho missionário, aqueles que não podem ir, mas podem cooperar financeiramente, ou mesmo orando para que outros vão anunciar, pregar o santo evangelho. E depois, Jesus já alerta sobre o ambiente hostil do mundo, sobre esse clima de tensão que sempre existirá entre o reino de Deus e o reino das trevas, entre os verdadeiros salvos em Cristo e os que estão mergulhados no pecado e não conhecem o evangelho. E Jesus já avisa no versículo de número 17, ele diz: vocês serão entregues, e não se preocupem com o que vocês vão falar em sua defesa. E depois ele diz que o Espírito Santo é quem vai dar instrução de como agir naquele momento. E no versículo 21 ele fala que o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai ao seu filho, e os filhos levantar-se-iam contra os pais. E quem conhece um pouco da história do cristianismo sabe que isso aqui é uma verdade muito grande. Ao longo dos séculos da história da igreja, principalmente os 3 primeiros séculos, naquela perseguição romana. E por que não dizer hoje, meus irmãos? Aqui no Brasil não temos essa realidade, graças a Deus, como por exemplo o pastor Virgínio, presidente da Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Eu estava lá em uma das reuniões da convenção estadual, e ele dando relatório da viagem que ele tinha acabado de chegar, de uma viagem missionária de 30 dias em África, ali no país de Burkina Faso. E ele fez um relato que havia um jovem que havia aceitado a Cristo como Salvador em um povoado distante da capital Ouagadougou, e ele foi com o pastor lá de Burkina, que é africano mesmo, né, nativo daquele país. Foi levar o pastor Virgínio para conhecer aquele moço que seria adotado pela missão de Sergipe. Inclusive já estava sendo financeiramente ajudado, porque estava desenvolvendo um trabalho na região, falando de Jesus aos seus conhecidos. E quando a notícia chegou, porque ali é território muçulmano, que um missionário evangélico estrangeiro iria visitar aquele rapaz, a família do rapaz teve um ódio tão grande que juntou-se a própria família e espancou ele até a morte. E o pastor não pôde completar a visita. Infelizmente o moço literalmente faleceu. E o pastor dando relato que ele chegou no aeroporto, quando o voo dele decolou, teve um ataque terrorista do grupo Boko Haram no mesmo aeroporto onde ele estava, e mataram vários turistas. Se ele não tivesse decolado, poderia ter sido um dos que tinham perdido a vida ali. Deus deu esse livramento. Graças a Deus que aqui não temos essa realidade, mas temos outros desafios. Quantas pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, meus irmãos, e em vez daqueles que conhecem você, que sabem do seu passado, do que você já aprontou, se alegrar por essa mudança tão positiva na sua vida, muitas vezes servem de pedra de tropeço, e chega e oferece resistência, até mesmo dentro de casa. Eu tive uma experiência no meu primeiro campo missionário ali em Sergipe, do caso de um rapaz que recebeu a Cristo como Salvador. E a mãe daquele moço chamou ele em particular e deu um conselho a ele, dizendo: saia dessa igreja. Eu prefiro ver você sem ser dessa igreja. E ainda disse mais: eu quero que você se assuma como homossexual, que eu sei que você tem uma inclinação para isso. Eu vou lhe apoiar, vou lhe dar todo o apoio, mas não quero você dessa igreja. E o rapaz disse: não, mãe, eu vou continuar assim, sendo crente. E para a glória de Deus, até hoje está servindo ao Senhor, já está casado, já tem um bebezinho, e Deus tem abençoado a vida dele e da sua esposa ali. Mas vejam bem, meus irmãos, isso que eu falei pode parecer extremo para alguém, mas não é. Quantas pessoas que sofrem desprezo dentro de casa, porque agora você foi crente, você se sente especial, você acha melhor do que eu.
você se esquece que você também aprontava comigo. Agora só quer ser o certinho. E isso é uma realidade que muitos de nós enfrentamos. E aqui eu já quero abrir um parêntese para dentro disso, falando sobre o ódio do mundo, sobre este aviso que Jesus já deu, de como seria a recepção de muitos ao Evangelho, assim como Jesus dividiu a opinião nos seus dias, e haviam muitos ali que creram nele, que o amaram profundamente, que devotaram sua vida a ele. Também havia muitos outros que o odiaram profundamente, a ponto, meus irmãos, de torcer pela sua morte, de vibrar quando ele estava ali, surrado, humilhado, desnudo, diante daquela autoridade estrangeira romana que era Pilatos, e ali naquela situação de vergonha, de sofrimento, a multidão ensandecida gritava dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eu quero dizer que a sociedade dos dias atuais, ainda há muitos que comportam-se desta maneira, que se possível fosse, crucificariam o mestre mais uma vez, cuja mensagem da cruz gera um incômodo, um mal-estar tão profundo a ponto de fato, ter desprezo por nós que somos crentes. E hoje, meus irmãos, quem está aceitando a Cristo já na década de 2010, 2020 tem uma resistência menor. Mas quem aceitou a Cristo na década de 90, no início da década de 2000, ainda percebia como era forte na sociedade, porque hoje, numericamente, somos milhões no país, e isso quebrou mais a resistência de alguns, mas não de forma absoluta. E aqui eu quero dizer mais uma outra verdade: enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, esse tipo de oposição, de ódio do mundo, não vai cessar. Ninguém se escandalize com isso, ninguém estranhe isso. Não se preocupe nem se entristeça, meu irmão, se por causa da tua fé alguém não te compreende, alguém te humilha, te persegue, te ameaça de alguma forma, porque haverá do Senhor galardão e recompensa pelo teu esforço e pela tua fidelidade. Vale a pena ser crente em Jesus. O reino de Deus, meus irmãos, não é lugar para quem é covarde, para quem é medroso. Não há lugar para quem tem o coração dividido. Ou você se decide por Cristo, de corpo e alma, ou você entrega inteiramente a tua vida para que Ele não seja só teu Salvador, mas também o teu proprietário, o teu Senhor, o teu dono, ou você não serve para Ele. É uma verdade dura, mas é a realidade retratada no Evangelho. E lá estava a igreja do Senhor cumprindo essa missão. Aqueles crentes não estavam recebendo aplausos, não estavam ali gozando do reconhecimento social pelos grandes préstimos que eles estavam fazendo. E aqui eu quero já dizer mais outra verdade: não existe nenhum segmento da sociedade para prestar um benefício à sociedade do que nós evangélicos. Eu desafio, qual é o segmento da sociedade que promove um bem maior para a própria sociedade do que aqueles que foram salvos por Cristo? Porque aonde esse evangelho chega, de cara, a cachaça vai embora. Aonde esse evangelho chega, as drogas vão embora. Aonde esse evangelho chega, famílias que eram antes desestruturadas, elas recebem agora uma nova experiência de vida pelos princípios que são revelados na palavra de Deus.
O pai vai amar seus filhos. O marido vai tratar sua esposa com honra. A esposa vai valorizar o seu marido. Aonde esta palavra chega, ela promove um bem social inestimável e inigualável. Eu repito, eu desafio qualquer segmento da sociedade promover um bem maior para a sociedade brasileira e mundial do que a Igreja de Cristo, através desta mensagem tão simples, afirmando que Jesus salva, Jesus cura, batiza no Espírito Santo, e Ele há de voltar para arrebatar o seu povo. Estas 4 verdades, elas promovem uma mudança, um impacto extraordinário no mundo inteiro por onde ela é pregada. E se tem algo que me chama a atenção no texto que lemos de Filipe, no desenrolar das coisas, é que Deus aqui no capítulo 8, Ele quebra vários paradigmas. Primeiro, Deus quebra aquele modelo errado, altamente exclusivista que os judeus possuíam, de que a bênção de Cristo era apenas para eles, que só eles eram o povo escolhido e detentor da promessa. E aqui nós vemos o evangelho sendo pregado aos gentios, aos estrangeiros, a quem não era descendente de Israel, a um povo mestiço que eram os samaritanos, a palavra sendo ministrada a eles. Então, a primeira barreira, que foi uma barreira que era ali étnica, uma barreira até racial, caiu por terra. E é isso que o evangelho faz. É outro bem que a igreja promove na sociedade. Ela une pretos e brancos, ela une ricos e pobres. Aqui na nave deste templo tem irmãos que ganham 10 ou mais salários mínimos, sentado próximo de irmãos que vivem do auxílio emergencial do governo. A igreja derruba barreiras, ela torna todos um só em Cristo. O evangelho tem esse poder extraordinário de promover essa quebra das barreiras que nos separam. E é por isso, meus irmãos, que Satanás, através desse pensamento progressista, tenta criar tantas divisões na sociedade para nos afastar cada vez mais. É um grupo defendendo o seu direito e criando ilhas contra os outros grupos que ele acha que invadem o seu espaço. Mas a mensagem da cruz põe por terra tudo isso. A mensagem da cruz une a todos. A mensagem da cruz estabelece uma ponte de diálogo, de amor e de perdão, capaz de unir a todos em torno da pessoa divina de Jesus. E a igreja primitiva exerceu este impacto. Outra coisa que nós vemos ali é que a missão de Filipe se deu como desdobramento do que nós vemos no versículo 4, que diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Quando a gente vê falar de dispersão fora do contexto bíblico, pode até não entender o que aconteceu, mas o versículo 1 já explica, dizendo: e fez-se naquele dia. Que dia foi esse? Logo após a execução de Estevão, grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E aqueles crentes que estavam ali tão seguros em suas casas, muitos deles, claro, que toda a sua experiência de vida se deu ali em Jerusalém. Seus tios, avós, bisavós, todos residiam ali. Agora eles se viram obrigados a abandonar tudo e fugir, literalmente, por conta da perseguição. E se tem uma coisa que essa igreja tem, é que hoje essa palavra na cultura pós-moderna está na moda, que é o poder da resiliência. É a capacidade de você suportar adversidades, tribulações, dificuldades e não se deixar abater. E conseguir se reinventar e encontrar uma forma de superar esses desafios. Essa resiliência, essa palavrinha que está tão na moda nos dias atuais,
para nós não é nenhuma novidade, meus irmãos. Isso aqui é a essência do verdadeiro evangelho de Cristo. Isso aqui é a marca registrada de quem de fato já nasceu de novo e foi salvo por Cristo. Se tem um povo, meus irmãos, que sabe lidar com desafios, que sabe enfrentar as dificuldades da vida sem desesperança, sem desespero, sem ansiar pela morte como forma de dar cabo ao seu sofrimento. O oposto disso, se tem um povo que tem a capacidade de encontrar no meio da fraqueza forças, no meio da dificuldade refúgio, é a igreja de Cristo. Nós temos da parte de Deus graça necessária para viver de forma abundante e plena, independente dos reveses que a vida nos traga, até porque Deus não nos prova além do que podemos suportar. E algo bonito que a gente viu na vida daqueles crentes, já nesses 4 minutinhos que me restam, é essa capacidade de resiliência. Aqueles crentes, meus irmãos, fugiram de casa. E imagine você, que trabalhou tanto para ter sua geladeira, seu fogão, para mobiliar seu quarto do seu gosto, para ter lá a sua caminha onde você descansa e tem o sono do justo. E de repente você se vê obrigado a abandonar absolutamente tudo isso e sair incerto. Aqueles que tinham algum parente que pudesse hospedá-lo, glória a Deus por isso. E os que não tinham, para onde iriam? Agora tendo que fugir errante, temendo pela própria vida. E em meio a esta grande adversidade, Satanás, se ele achou que iria roubar a fé dos crentes, impedir o progresso da igreja, foi o oposto disso que aconteceu. Aqueles crentes, por onde eles passavam, eles iam inflamando tudo com a fé deles. Eles iam, meus irmãos, compartilhando aquele amor que emanava do Espírito Santo neles, de tal maneira que o texto bíblico diz no versículo 4 do capítulo 8: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E eu quero fazer uma pergunta nesses 2 minutos que me restam. Deus ainda faz isso hoje? Nós vemos hoje, igreja, isto acontecendo no nosso meio. Nós estamos vivendo uma situação mundial de incerteza. Mas eu tenho certeza absoluta disso, que em meio a todas as dificuldades e os desafios que nós estamos enfrentando, nesse período de sofrimento mundial, Deus não desamparou os seus nem por um momento. Deus não lhe deixou só, e a graça dele não lhe faltou, mesmo no momento mais profundo de dor, para aqueles que tiveram desprazer de perder alguém a quem ama em meio a essa tribulação que o mundo enfrenta. Mas eu repito, a graça de Deus permanece. Essa igreja consegue enfrentar essas dificuldades, assim como aqueles crentes de Jerusalém. É a luta se levantando, são as tribulações sobrevindo, e você continua dando frutos espirituais para a glória de Deus. Você continua compartilhando o amor de Cristo que você recebeu, sendo instrumento de Deus para testificar a outros, mesmo na hora mais difícil da sua vida. A fé que vence o mundo continua inflamando o coração dos salvos, e para a glória de Deus, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.